Novamente para vocês, peço que você pegue a sua Bíblia nesse momento e você abra lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Abra a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos meditar em algumas palavras desse texto, tá? Algumas palavras. Nós vamos ler os versos, mas a gente vai se aprofundar em algumas palavras também. Amém? Acho que é bem fácil de encontrar, né? Gênesis capítulo 1. Então, assim como você está, feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nesse momento a Tua palavra está aberta. Nós sabemos, Senhor Deus, que tem muitos mistérios ainda que nós não compreendemos, mas ensina-nos a entender a Tua vontade em nossas vidas. Abençoe a cada um de nós na meditação dessa manhã e que possamos, Senhor Deus, compreender a Tua vontade em nossas vidas. Fica conosco nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, era mais ou menos ali na década de 70 ou 80, mais ou menos, a NASA enviou uma sonda espacial chamada Voyager para o espaço, porque eles queriam fotografar ali como que era o universo. Quando essa sonda foi enviada, ela passou ali pelos anéis de Saturno e um homem que foi o desenvolvedor ali, um astrônomo chamado Carl Sagan, ele falou bem assim, como a gente não vai ter mais contato com essa sonda, se vocês puderem virar ela para que ela não mire mais Saturno, mas sim para a Terra, eu acho que seria interessante. E aí algumas pessoas falaram assim, mas vai queimar a lente dela, mas a gente vai perder contato com ela. Então não tem sentido mais a gente querer utilizá-la futuramente, ela vai se perder no espaço, mas as imagens vão ficar com a gente. Então ele vira para a Terra e aí ele escreve um texto reflexivo a respeito de um pequeno ponto pálido no espaço. Então esse pequeno ponto azul pálido é a nossa Terra. Ele faz uma reflexão e ele escreve mais ou menos assim, que lá pessoas viveram e morreram, não se sabe se existe vida além da Terra, e ali tudo que foi feito se fez. Lá nasceram heróis, pessoas foram derrotadas, pessoas corruptas nasceram e pessoas que revolucionaram uma geração também estiveram presentes nesse mesmo lugar. Mas sabe o que é interessante? Infelizmente não trouxe essa imagem, mas a imagem que ele traz para a gente dessa sonda, ela é mais ou menos um pontinho mesmo e tem uma fresta que é da luz solar que está iluminando. E ele faz uma reflexão e eu trago nessa manhã para a gente. Nós somos praticamente menor do que um grão de areia diante de todo o universo. E quando eu olho para essa reflexão, eu percebo assim que, mesmo que a gente viva distante ou se considere tão pequeno, Deus ele é capaz de nos alcançar. Deus ele é capaz de enxergar as nossas necessidades e ele não fica de braços cruzados para isso. Pelo contrário, ele se movimenta, ele vai atrás, ele se esforça para alcançar cada um de nós. Então vamos refletir um pouco a respeito disso e eu quero a ajuda de vocês também, tá? Não quero falar sozinho nessa manhã. Aqui no capítulo 1, verso 1 de Gênesis, eu peço que você acompanhe, na minha versão, diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E continua dizendo, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Agora eu quero a participação de vocês. Nós vamos selecionar 4 palavras desses 4 versículos e meditar nelas. No primeiro verso, qual que é a palavra que mais é proeminente no texto ali? Alguém pode me ajudar? Quem falou princípio? Renata, o Azaf levantou a mão aqui também, mas eu não vi ele, tá? Então, no princípio, opa, volta, congelou, coloca lá, princípio. Já deu um spoiler ali, né? A segunda palavra é o que? Trevas. No princípio, não havia nada. Não tinha nenhuma matéria consolidada, nem algo que a gente pudesse enxergar e encontrar alguma forma. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a pergunta é, quem sou eu no princípio da minha existência também? Quando eu olho para dentro de mim, quem eu sou no princípio? E a Bíblia continua dizendo, além disso, posso passar aqui? Ok? Então, a segunda palavra é trevas.
Quando eu olho para mim e eu me encontro distante de Cristo, ou então quando eu não conheço ainda como de fato Ele é, ou como Ele quer que eu compreenda que Ele seja na minha vida, a minha vida é cercada de trevas. Então a primeira palavra é princípio, a segunda, trevas. Continuando aqui, ó. A terra estava se tornando vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja, e houve luz. Esse é o momento que a gente tem esse encontro especial com Deus. É o momento em que a nossa vida, que não tem sentido, ela começa a ter uma vida, uma existência. Eu começo a clarear esse caminho que para mim antes era desconhecido. Então eu saio de uma partícula e eu começo a me desenvolver. Antes eu era uma célula, aí eu passo por todo o processo embrionário ali, então eu nasço. Eu passo a ter o quê? Um princípio. Eu começo a ter uma existência, um começo. E agora, queridos, alguém começa a falar de Cristo para mim. Antes, o meu coração, que ele era revolto em trevas, em decisões precipitadas, começa a tomar um novo sentido, começa a tomar um novo rumo. E agora, então, eu tenho luz. E o que é essa luz exatamente? É muitas vezes a compreensão da palavra de Deus. É aquele sentimento que eu tenho de muitas vezes não deixar com que o impulso fale mais alto do que os meus pensamentos, mas eu controlo, porque eu fui transformado pelo Espírito Santo. E aqui esse Espírito ele se faz presente também. E por fim, nós temos a última palavra, e diz assim, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E aí, nós percebemos o seguinte, que chamou Deus, cadê? Chamou Deus a luz dia e as trevas, houve noite, houve tarde e manhã, no primeiro dia. Ali eu coloquei uma outra palavra também, que é a vida. Nós possamos ter vida em Cristo. E a nossa vida começa a se transformar. Queridos, quando eu olho Gênesis capítulo 1, ele fala exatamente sobre o quê? Sobre o princípio, sobre o começo de todas as coisas, sobre a criação. Agora, nós temos uma outra passagem, eu convido você a avançar um pouco, lá para João capítulo 1. Se Gênesis fala a respeito de um começo, o que João vai falar para mim? O que ele quer me ensinar nessa manhã? E eu preciso aprender e colocar em prática na minha vida, ou talvez reaprender. João capítulo 1, verso 1. Então vamos lá. João capítulo 1, verso 1. O que diz lá? No princípio era o verbo. E o que é o verbo? Nós temos pedagogos aqui. Tem a Val, Janaína também é professora, né? O que é o verbo? Eu, como farmacêutico, posso dizer que o verbo é a palavra em ação, em movimento. E diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está falando para mim o seguinte, ei, existe um princípio também, mas esse princípio ele é diferente, porque quando Moisés escreve lá em Gênesis capítulo 1, é o quê? É o princípio sem o pecado, é o princípio puro, é o princípio onde as escolhas eram as primeiras escolhas. Eu não tinha nenhuma referência do que era o errado ainda, qual era a consequência do erro, mas agora ali João é diferente. Ele fala assim, olha, no princípio era o verbo. E que verbo era esse? Ele está em maiúsculo, né? O verbo era quem, mãe Nadir? O próprio Cristo, era Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus. E diz assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas ou criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembra qual era a segunda palavra lá? Trevas, certo? E aqui qual é a segunda palavra? Luz. Mudou, né? Mudou um pouco o sentido. E por que essa ordem de João ela altera em relação a Gênesis capítulo 1? É porque agora o verbo ele entra em ação. O verbo está presente, não porque ele não estava lá no início, mas ele era apenas alguém da Trindade participando do processo da criação. E agora, sabe o que acontece? Todo o processo da salvação.
O verbo ele não apenas participa, mas ele também age. E ele agiu e age ainda pela minha e pela tua salvação. E diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por meio ou intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando eu olho, por exemplo, que a vida ela é o último processo, porque eu fui criado, eu saí das trevas, conheci essa maravilhosa luz e agora tenho vida, consigo caminhar, consigo ter liberdade. Agora João ele fala o seguinte, ó: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, eu tenho uma terceira palavra aqui. Além do princípio, eu tenho o quê? A luz. E agora, essa luz me traz novamente uma vida. Porque antes eu estava onde? Eu estava nas trevas. Continuando aqui, ó. A luz resplandece aonde? Nas trevas. Agora, entra uma contraposição. E quando Moisés ele fala que o último processo, nessa nossa análise breve e superficial, é claro, que as trevas seria o último ponto, o último caminho, porque eu me perdi nesse caminho, eu perdi o norte, eu perdi esse farol, agora ele não ilumina mais o meu caminho, porque eu estou em trevas. João fala o contrário, ele fala assim, olha, você encontrou a luz e você tem vida, agora você sai da onde? Das trevas. É mais ou menos isso que acontece. E o texto continua dizendo assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece aonde? Contra quem? Vai, Davi, fala novamente aí. Não vi. Contra as trevas. E diz assim, ó: e as trevas não prevaleceram contra ela. Percebe então? A gente tem algumas comparações aqui. Primeiro, nós temos a vida. Nós temos o princípio. Eles são juntos. Agora eu tenho o que? Trevas e luz. Em Gênesis, as trevas é o que? É a criação. Ninguém conseguia enxergar nada. Então, ninguém tinha referência. Ninguém sabia aonde chegar, como chegar. Agora eu tenho o segundo ponto. Essas trevas, elas então são dissipadas porque chega aonde? A luz, no momento da criação. E por fim, em João, ele fala que essa luz, que agora é o verbo, ele traz o que pra gente? Vida. E então eu consigo ter ali uma dimensão do que realmente essa vida é capaz de fazer. Ela vai dissipar as trevas. É nesse caminho aí. Enquanto Moisés ele fala que um momento ou outro, na narração do capítulo 1 até o 3, existe a entrada do pecado. E esse pecado faz separação, como Isaías fala, entre nós e Deus. Alô, Vitor, onde você quer chegar com isso? É do grande conflito mesmo. É aí que eu quero chegar. A pergunta é: de que lado eu estou nesse processo? Aonde eu estou situado? Eu não sei. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Avance comigo, por gentileza, em João, agora no capítulo 8. Capítulo 8, verso 12. Quais são as palavras que nós temos? Princípio, trevas, luz e vida. Agora João, ele fala o seguinte para mim: princípio, luz, vida e trevas. Palavras correlacionadas, mas conforme a ordem e o sentido daquele que escreve, ela dá um sentido diferente para a gente também. E agora, quem é essa luz? Nesse debate aqui, Jesus ele foi confrontado por aqueles que nós conhecemos como fariseus, doutores da lei. E aí chegou um momento em que esses que lhe falavam, perguntaram a ele, né? De novo, Jesus falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O verso 13. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e lhe disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Então Jesus ele fala assim, ó: eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. E a pergunta é: vocês sabem de onde eu vim? Vocês sabem para onde eu vou? E eu vou estender essa pergunta para vocês também. Irmão Sebastião, você sabe para onde você vai? Você sabe? Assim, eu não sou tão velho, tá? Mas eu lembro que em 2010 a gente teve uma lição da escola sabatina e o nosso professor, o Fabrício, ele chegou e falou bem assim: quantos de vocês têm certeza da salvação nessa manhã? Aí eu fiquei meio assim: será que eu levanto a mão? Queridos, eu nunca esqueci disso. A gente precisa ter certeza da nossa salvação. Não apenas de onde nós viemos, não apenas qual é o nosso princípio, mas saber para onde nós iremos. Qual é o lugar que está guardado para a gente, hein, Carlão?
Patrícia, para onde você vai? É fácil, né? A gente se questionar. Mas tomar essa decisão de saber de fato para onde eu vou, aí cabe uma reflexão maior para a nossa vida. E continuando o verso, diz assim, ó. Posto que eu testifico de mim, é o verso 14, né? Nós já lemos, verso 15. Vós julgai segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. João fala no início o quê? Que o verbo era Deus e o verbo estava com ele. Então quem enviou foi o próprio Deus. A gente sabe disso. Mas era só para dar o quê? Autoridade, para que fosse dito corretamente essas palavras aos fariseus. E diz assim, ó, o verso 19. Então eles perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Queridos, muitas vezes, para aqueles que não querem aceitar a mensagem, não querem aceitar o chamado de Deus, ele fala dessa forma. Como se tivesse alguns enigmas, para as pessoas poderem fazer uma reflexão sobre a sua vida. E agora, queridos, eu vou me encaminhar já para a segunda metade da mensagem dessa manhã. Vire sua página, vá lá no capítulo 9 de João. Nós vamos trabalhar um personagem que com certeza você já ouviu falar a respeito dele. Esse não é o Bartimeu, tá? Mas era um cego de nascença. E esse cego, ele um dia teve um princípio. Na sua criação, ele teve luz, ele teve vida, mas ele vivia em trevas, porque ele tinha uma deficiência física. Ele não conseguia enxergar. E os seus pais confirmam, até mesmo no texto, que de fato, depois de indagado pelos fariseus e por algumas outras pessoas, que de fato ele era desde nascença cego. Vamos ler aqui. Caminhando Jesus viu um homem cego. É o verso 1 do capítulo 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascessem cegos? Sabe o que acontece? As pessoas tinham uma incerteza a respeito da graça de Deus. Eles não conheciam a respeito do que era, de fato, o amor de Deus. Eles se pautavam, sabe aonde? Na consequência do pecado. Você não seguiu a lei de Moisés? Você é culpado, você vai sofrer. Então eles perguntaram, quem foi que pecou? Quem foi que errou? Foi ele ou foram seus pais? Continuando, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de quem? As obras de Deus. Mas vou perguntar para vocês, Edson, é justo então o homem ficar cego durante todo esse tempo só para a manifestação da glória de Deus? É justo? Tá, vamos tirar então esses 38 anos que ele estava ali cego. A mulher que tinha 18 anos que estava com fluxo de sangue, tinha pegado todas as suas economias, vendido tudo e nada dava jeito. Era justo ela passar 18 anos assim? De fato não era justo. Mas Deus, ele sabe o que faz. Às vezes a gente não entende a vontade de Deus, né, Viviana? Tem coisa no nosso coração que a gente não entende. Tem coisa na nossa vida que a gente se pergunta o porquê. E de um tempo para cá, eu tenho aprendido o seguinte, que muitas vezes não é o porquê, mas sim para quê? Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por essa turbulência? Para que eu estou desse jeito? Para quê? O que eu tenho que aprender com isso? Não é, Matilde? O que eu tenho que aprender com isso, não é verdade? Não é fácil. E assim, ó, diz o texto, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ana Vitor, o que quer dizer isso? Queridos, enquanto há tempo nós precisamos fazer alguma coisa. Enquanto há tempo. O dia do amanhã ninguém sabe. Eu posso estar aqui e amanhã não. Você está aqui hoje, mas talvez você não tinha certeza que você estaria com vida ontem aqui. Então a pergunta é, esse homem, ele foi criado, ele teve luz, mas ele vivia em trevas. Será que não é a minha condição também hoje? Quantos de nós temos a certeza que de fato estamos
em luz. Porque se a gente estiver em dúvida, queridos, muito provavelmente a gente pode estar vivendo em um momento, em uma vida de trevas. E aí? Não importa, deixa eu encontrar alguém para conversar aqui. Não importa, irmão Sebastião, não importa o que eu faça com as minhas forças, não interessa. Muitas vezes vai ser tudo em vão para me sair das trevas. Somente quem pode preencher esse vazio dentro do meu coração? Somente Deus. Sabe quem eu sou? Eu sou uma partícula diante de todo o universo. Aquela sonda espacial nos mostrou o quê? Que a gente é um pontinho, um grão de areia diante de toda a imensidão do universo. Dizem os astrônomos que a estrela mais próxima daqui é a estrela de Centauro, a mais próxima daqui. E sabe o que é mais próximo? Ela está a 4 anos-luz. 4 anos. Eu estou desatualizado, mas é um pouco mais de 1 milhão de quilômetros por hora, que é 1 ano-luz. E o homem consegue chegar a 3 milhões? 300 milhões. Então é bastante, né? Então eu estou muito desatualizado. 300 mil? 300 mil quilômetros por hora é a velocidade da luz. Segundo? Rapaz, olha, então lascou tudo, né? O que acontece com tudo isso então? Eu tenho que viajar muito até chegar lá. Muito, muito. Ela está apenas 4 anos luz daqui. Eu tenho que viajar muito. E aí tem toda a questão da relatividade, do espaço-tempo e tal. Eu não vou aprofundar porque eu sou farmacêutico, né? Eu não sou físico, nem astrônomo, mas eu não conseguiria voltar. Não conseguiria voltar. Ou seja, eu sou um nada. Eu sou um nada. Mas sabe quando eu olho o versículo 1 de João, capítulo 9? Foi o cego que estava gritando? Será que é esse cego que fala, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? É esse cego? Não é. Esse cego lá, nem nome ele tinha. Ele era filho de Timeu. E filho no grego é Bar, por isso que é Bartimeu. E ele gritava porque ele sabia que a salvação dele estava passando na frente dele. E quanto mais ele gritava, ele estava clamando, ele estava pedindo, ele estava implorando para Deus. Com esse cego foi diferente. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, ele não apenas conhece, mas ele sente as nossas necessidades. A Bíblia diz, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Então ele vai até esse homem. Agora, esse verbo, ele não está parado. Esse Cristo que participa da criação lá em Gênesis, ele está parado, dizendo, e as coisas foram acontecendo. É assim que acontece lá. Mas quando eu vejo em João, ele vai até o encontro desse homem. Então, nesse momento, eu tiro a minha visão de todo o universo, eu tiro a minha visão que eu sou apenas uma partícula em meio ao nada, e eu entendo que eu sou o filho do rei. Amém? Amém. Quantos de vocês entenderam isso? Porque, queridos, às vezes a gente coloca Deus num pedestal, num lugar onde Ele não está. Quando eu erro, quando eu pego, eu penso assim, não tem jeito para mim. Não tenho salvação, não consigo encontrar um caminho para a minha vida. E a gente pensa assim, eu vou sair da igreja, eu vou curtir lá o mundo, vou deixar de ler minha Bíblia, a minha meditação vou deixar de lado. Né? Um dia desse a Elane, ela falou no clube, né? E aí? Né? O que diz lá a lei do renovador, né? Observar a oração matinal. Quantos de vocês estão fazendo isso? Vocês pensam que só aqui que a gente apela? Que a gente, né, dá alguns conselhos duros? Não. Aí você pode dizer, não, mas ela fala isso porque ela é experiente no clube. Está 2 meses no clube. 2 meses só. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Não importa a história de onde nós estejamos. Deus ele sempre fala com a gente. E às vezes, irmãos, é natural que a gente passe ou viva as nossas crises de fé. É natural, acontece isso, nós somos seres humanos. Mas a gente tem que olhar para Deus, não vê-lo como um juiz. Ele não está nessa posição nesse momento. Ele está como nosso advogado. E um advogado dos bons. Porque ele vai fazer de tudo para nos defender diante do acusador. E nós sabemos quem é o acusador. E ele não quer ver a nossa vida ir adiante ao lado de Cristo. E sabe, queridos, ele é paciente, Satanás, ele é paciente o suficiente para tirar o nosso foco do que realmente importa, que é a nossa salvação. E aí, queridos, esse homem, o verso continua dizendo o seguinte, vamos progredir aqui, senão a gente não vai terminar. É necessário que façamos, verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra,
E tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-lhe nos olhos do cego. Essa aqui é a imagem do encontro. Então Cristo vai até esse homem. E então ele não faz um interrogatório. Quem pecou? Foi você? O que você fez? Não. Ele só se aproxima. E ele não pergunta assim, tu quer ver? Porque ele já sabia disso. Mas ele em nenhum momento falou, porque ele sente. Ele é sensível às nossas necessidades. E então ele pega o lodo. Ele passa ali. E sabe o que é interessante? Como que o homem foi criado? Do pó? Do pó da terra. Tem uma música do Fernando Iglesias que ele diz assim no início: no dia em que eu decidi criar você, planejei um ser lindo para viver e agir. E no clipe ele mostra ali toda a criação, né, um boneco de barro ali, e Deus ou Jesus ali dando uma forma, e depois ele vai lá e sopra o ar, o fôlego de vida. Quando eu olho que ele pega o lodo, ele mistura, ele está fazendo o quê? Uma recriação. E quando Moisés ele fala sobre a criação, o que João fala? Sobre recomeço, sobre recriação. E não dá para me fugir disso. Não tem como. Por mais que eu procure ter uma nova interpretação disso, é o que a Bíblia está me dizendo. Você consegue ver esses paralelos? Esse homem, então, ele começa a o quê? A enxergar. Começa a enxergar. Vamos lembrar das palavrinhas? Do princípio havia o quê? A criação, era uma partícula, era uma célula. Agora começa a crescer. Eu conheço a luz, eu estou perfeito, mas aí, com a minha vida desregrada, às vezes eu vou chegar em trevas. E eu preciso, depois da minha criação, ter um novo recomeço. E aí Cristo fala assim: olha Navito, olha Cleiton, olha todo mundo aqui, a Beth está com a gente também. Você é criatura do princípio. Agora é um recomeço. É o que? Uma renovação. E agora, antes de você, que no início estava em trevas, você passa a ter o que? Luz. E você começa a caminhar com Cristo. E você vira alguém com uma vida extraordinária. Mas extraordinária porque você tem bens, porque você fez várias viagens. Queridos, o lugar mais longe que eu já viajei na minha vida foi para o Rio Grande do Sul, quando eu saí do Amapá. Mas, assim como a Viviana pregou ano passado, eu lembro, eu também já fiz uma viagem internacional. Paguei 4 e pouco, saí lá de Foz do Iguaçu, entrei no ônibus, fui lá no Paraguai, comprei uma bugiganga e voltei. Foi a minha viagem internacional que eu fiz na minha vida, né? Não deu para aproveitar muita coisa lá. Enfim, né? Eu estava com medo, porque eles querem empurrar muita coisa na gente, né? Eles querem ir lá e tal, oferecer, levar a gente para um lugar estranhos, assim. Acontece, a gente foi muito bem orientado pelos irmãos da igreja lá de Foz do Iguaçu. Mas, aonde que eu quero chegar com tudo isso daí? É que essa vida, queridos, ela não pode se limitar apenas a essa terra. Não pode se limitar. Não importa para onde eu vou, de onde eu vim, mas se Cristo, ele é aquele que está nos conduzindo ao leme. Inclusive, Tiago, nós conversamos essa semana no grupo, no Clube do Livro, nós debatemos muito sobre isso. Capítulo 2, se eu não me engano. Que o 3 fala sobre a língua. O capítulo 2 fala exatamente sobre isso. Que se a gente não controla nossos pensamentos, se a gente não coloca a Cristo como o primeiro e o principal na minha vida, eu posso perder novamente essa minha vida. Eu posso perder esse caminho. E a pergunta que eu quero fazer para você: como é que está a tua vida espiritual hoje? Como é que está? Ano passado a gente fez evangelismo em janeiro, aqui nessa igreja, e eu lembro o seguinte: foi muito bacana, foi extraordinário. Inclusive, a gente já tem o batismo da Flávia e também do Lucas. São frutos daquele evangelismo. Vamos ter esse batismo também. E depois nós engatamos já ali a Semana Santa, semelhante ao que está acontecendo agora. Irmãos, a igreja não pode parar. A igreja não para. Mas eu vejo daqui algumas pessoas que precisam tomar uma decisão importante na vida. A gente não pode viver de programação na igreja. Você se pergunta, o que acontece hoje na igreja aqui? Está todo mundo de uniforme, está de lenço, não sei o quê. Irmãos, é o culto normal. A gente só pediu pro Vaguinho ali, conversamos com a Noêmia também, para que a gente pudesse fazer a escola sabatina e o culto divino. Só isso. Não é uma programação especial. Não tem portal, não tem barraca, não tem classes aqui, não tem nada. É um culto normal. Mas não dependa das coisas acontecerem da forma que você quer que aconteça para você tomar uma decisão. Porque no último dia da sua vida, você não vai escolher. Você não vai escolher. E a pergunta que eu te faço:
Como é que está a tua vida espiritual hoje? O que você tem decidido? O que você reflete a respeito dessas palavras aqui? Como que está o teu princípio com Deus? Como é que está o começo do teu dia? Será que ele está envolto de trevas? Porque, queridos, a minha bisavó, ela morreu dormindo. Passou o dia inteiro, dormiu, não acordou mais. As trevas não deram lugar à luz na vida dela. Ela não viu o dia nascer. Ela não deu um bom dia. Essa semana, apareceu uma postagem de alguns lugares daqui de São Bento que nem existem mais. E tinha uma pergunta assim, você lembra? Se você soubesse que era o último dia que você viria a esse lugar, ou então que você entraria nesse comércio, como que você faria? Eu fiquei pensando assim, rapaz, olha só o Instagram, dando lição de moral em mim aqui, né? E tem muitas coisas lá que eu nem conheço, nunca ouvi falar. Mas a pergunta é, queridos, se fosse a última vez que você viesse à igreja hoje na tua vida, que lição você iria levar? Quarta-feira não vai ter culto aqui. Quarta-feira não tem culto. Sábado que vem vai ter culto, mas você vai estar com vida? Você vai vir? Olha, eu vim, estou com medo agora. Não precisa ter medo, tá? Não precisa, confia. Mas você entende que a decisão tem que ser tomada hoje? Você entende isso? Gente, dá tempo de voltar. Dá tempo. Às vezes a gente vai para a nossa vida e não tem mais jeito. Foi tudo que eu fiz ali, não consigo imaginar algo mais profundo do que isso, não tem mais jeito para mim, não consigo retornar. Eu faço tudo de um jeito, está tudo errado e tal assim. Eu já pedi para Deus, tenha paciência. Capítulo 5 de Tiago fala isso. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque Deus ele é capaz de transformar a minha e também a sua vida. Se tudo deu errado lá atrás, glória a Deus. Ele sabe o que faz. Ele está no controle de tudo. Você pensa assim, nossa, aumentou a gasolina, e agora vai acabar os alimentos. Os caras querem fazer lá a greve dos caminhoneiros, vai dar tudo errado, vai aumentar o frete, Deus está no controle de tudo. Ele coloca os governantes, tira o governante, ele está sob o controle de tudo. Mas sabe o que é mais interessante? Não é o que eles estão fazendo com os ayatollah lá no Irã, não. Mas o que ele está fazendo na sua vida? Porque essa vida, ela é um sopro, vai passar. Não interessa a escolha que você faça, vai passar. Não interessa a escolha que você já fez, ela vai passar também. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, irmão: como é que está a tua vida? Se Deus pedir cabo da tua vida hoje, o que você vai dizer na manhã da ressurreição? Você vai olhar para o céu e falar assim, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, como diz Isaías? Ou você vai dizer, como João falou em Apocalipse, caia sobre nós as rochas, sobre as nossas cabeças, porque nós não suportamos olhar para a face do Cordeiro? Que grupo você vai estar? De que lado você vai estar? Esse homem, ele decidiu. E sabe quando ele foi transformado, o que aconteceu na vida dele? Ele saiu e todo mundo perguntando assim, não era esse cego? Sim, era ele. Não, mas não é possível. Vamos lá conversar com ele. Ele falou assim, não, foi um homem. E o nome dele é Jesus. Não, mas ele é um falso profeta. Se ele é ou não, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Antes eu não enxergava. Antes eu era um cego. Eu vivia em trevas. E agora eu encontrei a luz. E eu não temo em dizer que esse homem, além de ter a vida transformada, se transformou também num discípulo. Eu li um pouco o que Ellen White escreve lá no Desejado de Todas as Nações. E lá o capítulo fala sobre a luz do mundo. E quem é a luz do mundo? O próprio Cristo, como nós vemos. Ele é capaz de transformar a nossa vida, da visão àqueles que não têm, transformar, curar. Apenas Ele é capaz disso. Eu te pergunto, meu irmão, qual é a tua deficiência nessa manhã? Qual é a escolha que você tem feito? Nós iremos cantar um hino chamado Restaura. Assim como esse homem teve a vida dele restaurada, a visão dele concedida, não vou nem dizer novamente porque ele nunca tinha enxergado, Deus é capaz de também restaurar essas nossas deficiências. Sabe, Elane? Deus ele tem um recado para você e para a sua família. Patrícia, Carlão, vocês não vieram aqui por acaso. A Matilde também, fiquei muito feliz porque o Miguel vai ficar com a gente. Nós ficamos todos felizes porque ele vai estar com a gente lá. Mas assim, não vai adiantar nada ele se você também não tomar a sua decisão. Então, entenda e interprete que Deus ele tem um recado para você também. Nós iremos cantar nesse momento. E eu quero fazer uma oração por você. Que não apenas o meu coração seja transformado, porque antes de pregar para vocês, eu preguei para mim também. E eu sou cheio de defeito, irmãos.
A minha vida ela é um constante aprendizado. E eu estou lutando com isso. E eu peço para Deus, Senhor, o que eu tenho que aprender com tudo isso? Porque o meu desejo do meu coração é fazer a tua vontade, mas às vezes eu não entendo. E ele fala assim, filho, tenha paciência, tenha calma, respire. Deixa que eu tome conta de tudo isso. E aí quando eu comecei a entender isso, há um mês atrás, eu comecei a entender a vontade de Deus na minha vida. E Ele está renovando todo dia a minha vida, seja de manhã, como a Eliane nos aconselhou, ou seja de noite lá no Clube do Livro. Deus está transformando a minha vida. Que seja também essa realidade na sua também. Eu vou pedir para você ficar em pé nesse momento. Eu vou convidar as meninas